Por que ano após ano o número de casos de câncer na população acaba aumentando? Porque ainda não há uma cura para essa doença. A oncologia tem se tornado bastante promissora nas últimas décadas. Isso quando se fala tanto em mercado quanto em pesquisa. O porquê disso? Meu nome é Ivan Santos, biologista molecular, doutor em oncohematologia e faço parte do 3 na Ciência. E hoje eu tento trazer aqui algumas informações que são importantes que podem estar respondendo essas perguntas iniciais. Para começar, vamos relembrar que câncer é uma doença genética e, por isso, tem relação com alterações do material genético. Ou seja, quando o DNA expressa um RNA e esse RNA geralmente, não sempre, mas geralmente expressa uma proteína, e essa proteína é normal, a célula funciona de uma maneira normal. Quando há uma alteração no DNA, sugere também uma alteração no RNA e também sugere que a proteína esteja alterada. Com isso, as funções também são alteradas. E com isso também a célula não tem um comportamento normal, ela passa a ter um desvio, né? E ela parte para a anormalidade. Dessa maneira, uma vez que ela sai da normalidade, sabe-se lá o caminho que ela vai percorrer, né? Então, por isso, o câncer, que é uma doença genética, precisa dessas alterações no DNA para que ele possa, ao longo de algumas mutações, se estabelecer no indivíduo. Agora, eu comentei aqui algumas mutações. Por quê? Porque não é só uma mutação que vai dar origem ao câncer. O câncer ele é resultado de um acúmulo de mutações. Ou seja, aparece uma mutação aqui, depois de algumas ou várias ou milhares de gerações celulares, aparece uma outra mutação lá na frente, depois aparece uma outra mutação, e aí vai se estabelecendo um conjunto de mutações que possivelmente vai dar origem a uma neoplasia maligna. Esse é o ponto. Esse conjunto, esse acúmulo de mutações, ele demora quanto tempo? Será que ele demora meses, anos, décadas? Depende. Depende da condição genética do indivíduo, depende da maneira como ele vive, o modo de vida dele, depende do ambiente que ele está inserido. Então, tudo isso depende. Mas, em geral, demora, né? Pode demorar até décadas, né? Então, há uma demora, sim, significativa, né? Geralmente, não sempre, mas geralmente é uma demora ali para que ocorra esses acúmulos de mutações e se estabeleça então, um tumor maligno. E esse é o ponto. Isso corrobora com uma outra informação que eu vou acabar de trazer. Nunca a população viveu tanto, ou seja, a expectativa de vida tem aumentado. Se nós olharmos há décadas atrás, há 50, 60, 70 anos atrás, a população ela tinha uma expectativa de vida relativamente baixa, algo em torno de 55, 60, 65 anos, né? De repente 60 anos ali estourando. E hoje, né, pelo menos hoje no Brasil, né, o indivíduo nascendo hoje, a expectativa de vida dele é que ele atinja em média quase 75 anos. Então, você teve aí um aumento significativo ao longo dessas décadas. Mas no mundo, você pode ter tido, então, um aumento até maior em termos de expectativa de vida. O que eu quero dizer é o seguinte: talvez lá no passado, ou com certeza lá no passado, não dava tempo do indivíduo desenvolver tumores e ele já viria a óbito. Por quê? Porque existiam outros fatores, outras doenças que até então talvez a medicina não conseguisse tratar e por isso a expectativa de vida era mais baixa. Ele morria mais cedo. E o câncer é resultado de um acúmulo de mutações que pode demorar anos. Existe um consenso de que o câncer é uma doença de final de vida. Por quê? Porque geralmente essas mutações, que são resultado muitas vezes do modo de vida do indivíduo e do ambiente que ele está inserido, demora. O resultado para que comece a se estabelecer ali
as consequências dos atos da vida toda, geralmente vem lá na terceira idade, lá na fase idosa do indivíduo, ou seja, tardiamente. E aí, por isso, uma vez que a população começa a envelhecer, começa a dar tempo para manifestar-se os tumores malignos. Este é um fator. O outro fator para o aumento do número de cânceres na população é o próprio aumento da população. Ao longo dessas décadas, nós vimos a população aumentar significativamente, muitas vezes até dobrar num curto espaço de tempo. E isso faz com que, se eu tenho mais indivíduos na população, com certeza eu tenho mais casos de cânceres na população. Então, veja, eu tenho aqui dois fatores combinados que são bastante relevantes. Primeiro, a população está envelhecendo e segundo, eu tenho mais indivíduos na população. Assim, é entendível que a quantidade de o número de casos de câncer no mundo, ano após ano, acabe aumentando. Um outro fator também que é importante é a prevalência, ou seja, alguns vícios, alguns hábitos dos indivíduos, do indivíduo contemporâneo nosso, que acaba potencializando alguns tipos de cânceres. Por exemplo, tabagismo e cânceres do pulmão. Eles estão relacionados, porque uma vez que o indivíduo ele fuma, ele tem uma chance aumentada de desenvolver esse tipo de câncer. Um outro exemplo é a ingestão de álcool relacionado ao câncer de fígado. Então, já foi comentado que o uso prolongado dessa substância ou a ingestão desta substância faz com que as células comecem a serem estressadas, né, a ponto de o DNA poder ser modificado e aí as células começarem a ter um funcionamento anormal. Então, são dois exemplos apenas, e eu posso citar mais um, a nossa alimentação, a maneira como nós alimentamos relacionado a cânceres de colo e também de reto, cânceres do intestino. Por quê? Porque hoje os alimentos são diferentes. Os alimentos têm outros componentes, como por exemplo, os conservantes, acidulantes, um monte de antes. Então, substâncias que conservam esses alimentos, alimentos processados. Então, tudo isso acaba refletindo também como consequência de fatores externos ali tentando modificar o material genético. Então, eu tenho aqui esses três fatores combinados. Tanto o aumento do número de população quanto o envelhecimento dessa população, somado ainda ao nosso modo de vida contemporâneo, isso tem contribuído sim para o aumento do número de cânceres na população. Não à toa, cada ano que passa, a gente acaba entrando em contato com mais e mais conhecidos que venha a ser acometido por essa doença. Um outro ponto, então, é a tal demora em encontrar a cura da doença. Por que não é tão fácil encontrar a cura do câncer? Uma vez que aparece muitas vezes lá nos jornais, lá nos noticiários, em busca da cura do câncer. Então, para isso, nós temos que entender ou relembrar mais algo importante. O câncer não é uma doença. O câncer é um conjunto de patologias que tem algumas características em comum. Entre elas, o crescimento desenfreado, o crescimento de células anormais fora de controle. Um outro ponto em comum é o poder de metástase, ou seja, destas células migrarem de uma parte de um organismo para outro, estabelecendo tumores secundários. Metástase e este crescimento desenfreado de células anormais são algumas das características que são comuns a todos os tipos de câncer. E isso é importante, por quê? Porque tirando isso, cada tipo de câncer tem suas especificidades, as suas características. Por exemplo, as leucemias, elas têm características específicas diferentes de um câncer de fígado, que é diferente de um câncer de pulmão, que é diferente de um câncer ósseo, que é diferente de um câncer do sistema nervoso. Então, olha só,
Para cada tipo celular parece então ter haver o quê? Haver especificidades, haver características específicas. E a maneira como o câncer é desenvolvido nessas células também são diferentes. Às vezes é uma mutação A diferente de outro câncer que é uma mutação B. Às vezes eu tenho um câncer que tanto a mutação A quanto a mutação B resultam nele. Então você tem um monte de vai e vem de informações, um monte de vai e vem de mutações, um monte de vai e vem de entendimentos, né, que você começa a ver que falar de câncer é extremamente complexo. Tão complexo quanto cada uma de suas especificidades. E desta maneira, por se tratar de um conjunto de doenças, um conjunto de patologias que têm características específicas, que têm as suas especificidades, não é possível você encontrar uma fórmula mágica onde você vai conseguir sintetizar, de repente, um remédio, um medicamento, um comprimido que dê conta de tudo isso. Isso definitivamente não é possível. Por isso eu tenho tratamentos diferentes para os vários tipos de cânceres diferentes. Eu tenho sim, por exemplo, o transplante de medula óssea, muito utilizado em pacientes leucêmicos. E muitas vezes os resultados são promissores e às vezes levam ali à cura do indivíduo. Por quê? Porque é um tratamento que é desenhado para aquele tipo de câncer. Não vai resolver o problema, por exemplo, de um câncer de fígado. Não adianta o indivíduo ter um câncer de fígado e ser submetido a um tratamento de transplante de medula óssea. Parece não haver relação ali, né? Da mesma maneira, alguns medicamentos são direcionados a determinados tipos de cânceres. Pegando o exemplo das leucemias, o imatinib e a relação com leucemia mieloide crônica. Não é mesmo? A leucemia mieloide crônica ela tem um marcador molecular, ou seja, ela tem uma parte do DNA que caracteriza ela. E a parte do DNA é uma translocação envolvendo o cromossomo 9 e 22, onde dois pedacinhos, dois genes acabam se fundindo em um só. O gene BCR no cromossomo 22 e o gene ABL no cromossomo 9. Eles se fundem, formando um gene que não existe em células normais, o BCR-ABL. E essa fusão produz ali uma proteína que causa câncer. Mas o imatinib, ele foi desenhado para tentar silenciar essa proteína. E a partir disso, o indivíduo tem ali a proliferação controlada, proliferação de células malignas controlada. E aí ele consegue até viver de uma maneira até normal. Agora, veja, eu não posso pegar esse medicamento também e aplicar em outros tipos de tumores, como por exemplo, tumor de pulmão, cânceres de pulmão, porque não tem relação nenhuma. São tratamentos diferentes. Desta maneira, eu posso deduzir com grande facilidade que não existe uma cura milagrosa. Não existe uma porção onde eu vou acabar combatendo todos os tipos de cânceres. É como se eu tivesse, na verdade, um guarda-chuva e dentro chamado câncer, e dentro desse guarda-chuva eu tivesse várias patologias diferentes. Que é realmente o que acontece. E para cada patologia eu tenho um estudo, eu tenho um tratamento, eu tenho um medicamento e eu posso ter a cura para aquele viés ali. Mas que necessariamente não vai ser, mas que necessariamente talvez não sirva para um outro viés, um outro tumor, uma outra mutação. Então tem que levar tudo isso em consideração quando se fala na busca pela cura do câncer. É como se o câncer fosse uma única doença. Não, o câncer é um conjunto de várias doenças. Então, por isso, pelo que nós conhecemos até agora sobre câncer, essa porção mágica, esse medicamento milagroso, ele não existe e possivelmente não vai existir. O que se pode pensar é que para determinado tipo de câncer eu consiga um tratamento, um medicamento. Para outro, cada um deles de maneira individual. Dessa maneira, então, vem-se uma outra questão que é interessante.
nessa busca constante pela cura, na busca constante por tratamentos mais eficazes, a oncologia se tornou uma área muito promissora. Mas por que ela se tornou tão promissora? Porque câncer é, sim, um problema de saúde pública mundial, talvez o maior de todos. Muitos indivíduos morrem, muitos indivíduos acabam adquirindo a doença, muitos indivíduos precisam de tratamento. Dessa maneira, há sim um olhar social em cima dessa doença. As pessoas querem saber, as pessoas precisam tomar cuidado, as pessoas precisam se precaver para não desenvolver a doença. Do outro lado, também há uma visão científica bastante interessada em entender processos, em tentar melhorar e trazer cada vez mais tratamentos, cada vez mais eficazes, mais direcionados a indivíduos, a buscar, por que não, a cura para determinados tipos de cânceres, né? Então, existe um grande fomento de intenções, de soluções da parte da pesquisa, da parte da ciência, e também existe uma grande preocupação social com esse problema de saúde pública. Dessa maneira, esses dois fatores acabam potencializando, então, a oncologia. Um no sentido de prevenção, no sentido de buscar ali possibilidades para evitar a doença, o outro no sentido de trazer soluções, né, de trazer medicamentos, de trazer, de repente, a cura aí para alguns determinados tipos de cânceres. Olhando por esses aspectos, com essas duas situações combinadas, o que nós temos? Nós temos, então, uma área que tem se desenvolvido de uma maneira muito rápida ao longo das últimas décadas. Por quê? Porque justamente, conforme nós vimos, existe então um número crescente do caso de cânceres no mundo. Só para vocês terem uma ideia, ao final da década passada, 18 milhões de novos casos foram diagnosticados no planeta. E desses 18 milhões, 9,6 milhões de pessoas acabaram morrendo por uma dessas patologias de câncer. Mais do que isso, no Brasil, a estimativa para esse ano é de 625 mil novos casos. Um aumento significativo em relação a estimativas anteriores. E esses dados são do INCA. No mundo todo, 4 tipos de cânceres acabam sendo os mais frequentes: câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de colo e reto e câncer de próstata, sendo que ali que o câncer de pulmão e de mama são os mais frequentes, ali de repente alternando entre um e outro nas primeiras posições. Então esses 4 tipos de câncer são os mais frequentes no mundo todo. No Brasil, eu tenho então em homens, eu tenho então os 3 tipos mais frequentes. O primeiro é o câncer de próstata, o segundo é o câncer de colo e reto, e o terceiro é o câncer de pulmão. Já em mulheres, eu tenho o mais frequente, o câncer de mama, logo depois o câncer de colo e reto, e depois o câncer de colo uterino, e bem em função do HPV, aquele agente biológico que nós já comentamos e que tem relação ali com alterações do material genético das células uterinas, da célula que compõe o útero. Bom, então olhando só por esses números, se justifica muito essa questão social, na busca por soluções dentro da ciência e na busca por prevenção dentro do comportamento das pessoas, no sentido de melhorar o seu modo de vida, no sentido de repente, combater o sedentarismo, no sentido de evitar substâncias cancerígenas e até radiações que estão ali no meio em que nós estamos inseridos. A partir disso, nós podemos entender por que esta área é tão promissora. Porque, de fato, existe um grande investimento, tanto da parte de empresas privadas em busca dessas soluções, quanto também de órgãos públicos. Por exemplo, nunca se teve tantos avanços tecnológicos nas últimas décadas na área, por exemplo, de genética e câncer.
né? Hoje se fala bastante em sequenciamento de próxima geração, se fala bastante em genômica, em transcriptoma, em proteômica, ou seja, se fala bastante em estudos avançados com base de dados, com auxílio da bioinformática. Por quê? Porque existem investimentos cada vez mais fortes, cada vez mais robustos em busca das soluções. Uma vez que eu começo a entender os mecanismos de funcionamento de uma célula, eu começo a tentar imaginar o que pode acontecer de errado. E se eu descubro as mutações e a maneira como a célula passa a se comportar, eu posso, enfim, começar a desenhar um tratamento eficaz, um remédio eficaz para a cura daquela variante de mutações, para a cura daquele câncer. Então, isso acabou se tornando importante. Por outro lado, também houve a necessidade de um aprimoramento tecnológico das pessoas, um aprimoramento técnico das pessoas. Ou seja, buscou-se então que profissionais começassem a se especializar cada vez mais na biologia molecular, na biotecnologia, na manipulação do material genético, no sequenciamento desse material genético, no entendimento de como que esse material genético é expressado e como que essa proteína se comporta. Dessa maneira, então, surgiu ali muitas outras áreas dentro da própria oncologia, como, por exemplo, a oncogenética, como, por exemplo, a oncologia molecular. Então, tudo isso acabou fomentando o mercado onde se busca bastante as soluções. E isso fez com que farmacêuticos, biomédicos, biotecnológicos, biologistas moleculares, bioinformatas fossem bastante procurados nessas áreas. Ou seja, existia então uma grande gama de procura de profissionais cada vez mais capacitados dentro desse ramo da genômica, proteômica, transcriptômica, tanto essas ômicas aí, para tentar desvendar então mecanismos moleculares que possibilitem então o entendimento da célula quando alterada na origem do câncer, ou seja, como que eu posso prever este processo e como que eu posso desenhar uma terapia cada vez mais efetiva ou um medicamento que promova então a cura desse câncer. Resumindo então, nesse nosso bate-papo de hoje, é fácil entender por que os números de casos de câncer aumentam ano após ano. Isso se deve ao envelhecimento da população, muito em função dos avanços da medicina, e também se deve ao número crescente de indivíduos no mundo. Quanto maior o número de pessoas, obviamente, e essas pessoas envelhecendo, obviamente eu tenho também o aumento no número de câncer, além do nosso modo de vida, a maneira como nós levamos a nossa vida no dia a dia, os nossos hábitos alimentares e outros hábitos nada saudáveis, como o tabagismo e como a ingestão de álcool. Na outra via, este pensamento de solucionar problemas, no caso da ciência, e essa preocupação com esse problema de saúde pública, no caso das pessoas e governantes, nós vemos então um grande fomento nessa área da oncologia. Hoje, muita gente busca essa área e essa área busca muitos profissionais para que possa, então, tentar entender cada vez mais a doença e trazer soluções cada vez mais efetivas para as pessoas. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, onde nós trouxemos algumas questões bastante pertinentes que muitas vezes as pessoas procuram respostas para essas perguntas e não encontram. E talvez com essas informações agora consigam associar um fato ao outro. Um grande abraço para vocês, até a próxima e tchau!